Agora é o bate-bola final, aquele bate-papo com os comentários do Alisson, analista aqui da Torcida Quer, faz parte do timaço de comentaristas, narradores. É um time grandioso que tá por aqui na internet para te emocionar, e ainda peço para você que tá no pós-jogo aí, para dar o like, para compartilhar, para comentar, que a gente ainda tá ao vivo, né? Então precisamos sempre da sua colaboração e da sua participação. Comigo, Alisson. O Alisson, analisa aí pra galera o que ocorreu em todo o jogo, essa vitória maiúscula do Fortaleza, né? A gente questionava aí, vitória, futebol bonito, e as coisas começaram a funcionar. Fortaleza fez o gol logo cedo, não jogou mais, se acomodou, mas no segundo tempo os espaços, né, criados pela equipe do Santa Cruz facilitaram o trabalho tricolor. Aí veio o segundo, o terceiro e o quarto. Fortaleza que termina essa primeira fase, né? Na verdade, fase de grupos. A primeira fase já passou com a pré-copa do Nordeste, a fase de grupos, com a segunda melhor campanha, balanço geral para todos que acompanham a Torcida K. Alisson de Queiroz. É isso, 6 vitórias, 18 pontos, segunda colocação ali coladinho no Sport, vai enfrentar o Ferroviário, né? O Campeonato Cearense já teve a semifinal com as duas equipes e agora vão repetir, né, esse duelo agora pela Copa do Nordeste. Você trouxe muito bem, o primeiro tempo a gente questionou o Fortaleza, que abriu o placar muito cedo, antes do primeiro minuto, com o Lucero, que foi um dos destaques da partida no elenco do Fortaleza de hoje, aproveitou muito bem a situação criada pelo Thiago Galhardo e abriu o marcador, o que deixou o Santa Cruz, foi um golpe na verdade, né, na equipe do Santa Cruz, que ia precisar sair para o jogo normalmente, buscando tentar entrar no G4 na última rodada. Seria difícil, né, pela qualidade técnica do Fortaleza, apesar de algumas peças não estarem, né, no time principal, como, por exemplo, o Benevenuto, que é o principal zagueiro da equipe. O Sebadios, em muitos momentos, é contestado pela torcida. Então, o Santa Cruz ainda assim teria dificuldades diante do Fortaleza. O primeiro tempo, meio que a gente não pode esquecer, né, Liuê? Pode-se tirar lições. Foi realmente apagado para as duas equipes. Se o Santa Cruz tentava impor um ritmo em cima do Fortaleza, era sempre pelo lado esquerdo com o Lucas Silva, e acabou ficando em muitos momentos previsível. Teve uma jogada, é bem verdade, da direita para a esquerda, por pouco o David não empatou a partida, se não é o Fernando Miguel. Mas fora isso, essas duas chances, realmente o primeiro tempo das duas equipes deixou a desejar. No segundo tempo, aí sim, o Santa Cruz precisou sair mais para o jogo. A gente percebeu uma mudança logo de cara na movimentação dos dois volantes, tanto o Arthur como o Anderson saíram mais para o jogo, principalmente o Anderson. Tanto que os dois chutes, digamos que de frente, né? Não de cara para o gol, mas que chegaram no segundo tempo de frente, assim, para a meta do Fortaleza, foi do Anderson. O volante Anderson Paulista do Santa Cruz acabou desperdiçando. E aí, com esses espaços, principalmente desses dois volantes, o Jefferson Feijão não subia tanto pela direita, acabou subindo um pouco mais, o Chiquinho foi ido pelo Felipe G2, e aí o Fortaleza acabou encontrando os espaços, né? O segundo gol veio com o Lucas Crispim na cobrança de falta, desvia na barreira. Ele que tem sido um jogador importante, mas sempre com aquela ressalva que eu acho que todo torcedor também entende, que aquele lado esquerdo precisa de uma marcação, de uma recuperação de quem fica ali nas costas do Crispim melhor, né? Uma atenção redobrada, porque ele é esse jogador que dá um volume de jogo pelo lado. Teve o Caleb hoje muito participativo, e aí precisa, né, em alguns momentos, ter a recomposição por aquele lado. Mas aí com o segundo gol o Fortaleza ficou mais tranquilo, o Thiago Galhardo ficou mais solto, até o Lucero participou bem mais na segunda etapa. Veio o terceiro, depois de uma jogada do Thiago Galhardo, né, o Lucero primeiro iniciando a transição, saindo, né, de fora da área, o Iago Pikachu pega o rebote, cruza para dentro, o Hércules, que é um jogador importante dessa equipe, marcando seu terceiro gol na temporada. E aí deu mais tranquilidade ainda. A torcida, como você destacou, viu, Luê? A cada gol foi sentindo o golpe, né? Ela que mesmo aí tendo esse protesto inicial, né, da torcida uniformizada do Santa Cruz, acabou indo assim para o jogo, e aí acabou se dispersando, né, quando saiu o terceiro gol, e depois o quarto no final com a entrada desse Moisés, que é um cara importante
para o Fortaleza volta, novamente, a gente repete, né? Volta no momento importante. As decisões que se aproximam tanto na próxima fase, nas quartas da Copa do Nordeste, como na final do Cearense. São jogadores, Iago Pikachu, Moisés, Romarinho, principalmente esses que dão essa mudada de característica pelos lados do campo. Sentiu o Caleb muito bem hoje no meio de campo do Fortaleza, junto ali com o Thiago Galhardo. Portanto, aí a Arisson de Queiroz tendo essa análise, né, como um todo, e falando aquele destaque que eu mesmo mencionei durante a transmissão, a saída gradativa do torcedor. Cada gol que ia acontecendo, a galera do Santa Cruz ia saindo, deixando as dependências do Arruda, e teve uma movimentação nas redes sociais para o torcedor não comparecer, público zero, mas não teve isso aqui não. A olho nu aparenta aí 5 mil, 4 mil torcedores, né? A gente não tem a questão, o número certo, mas aparenta que a gente teve essa presença, porque o estádio é muito grande, né? 60 mil de capacidade, muito parecido com o Castelão na questão de capacidade, né? E não de estrutura. É um estádio antigo, defasado em algumas partes, enfim. Então, fim de jogo, e a gente passando aqui rapidinho antes do raio-x, né, para escolher o melhor e o pior da partida, passando aqui os resultados da Copa do Nordeste e a classificação, né, já pra gente finalizar essa parte da transmissão da Torcida K. Tivemos, portanto, no dia de hoje, ABC 3, Fluminense do Piauí 0, Bahia 3, CRB 0, CSA 1, Sport 3, Campinense 2, Vitória da Bahia 1, o Ceará no PV fez 3-1, e você acompanhou com Caio César na Torcida K contra o Atlético de Alagoinhas. O Náutico venceu 3-2 o Ferroviário, hein? O Ferroviário que foi bravo, Ferroviário que buscou, que tentou, mas acabou não conseguindo um resultado importante. A gente contou a história de Santa Cruz 0, Fortaleza 4, e tivemos empate de Sergipe 2, Sampaio Correia também 2. Com os resultados, a classificação terminou assim: Grupo A, Sport em primeiro, Fortaleza segundo, terceiro Ferroviário e quarto CRB. Os confrontos: Sport e CRB, Fortaleza e Ferroviário. No grupo B, Ceará em primeiro, ABC de Natal segundo, terceiro Náutico e quarto Sergipe. Confrontos: Ceará e Sergipe, ABC e Náutico. E no cruzamento, o vencedor de Fortaleza e Ferroviário nas quartas enfrenta na semifinal o vencedor de Ceará e Sergipe. Esses são os confrontos e você vai acompanhar as quartas de final. O jogo do Ceará contra o Sergipe e também o do Fortaleza contra o Ferroviário aqui na Torcida K no final de semana, assim que sair as datas, com certeza, durante a madrugada. E o início da manhã dessa quinta-feira, né, dia 23 de março, a gente vai ter a definição dos jogos da próxima fase da Copa do Nordeste, com as quartas no final de semana e as semifinais ocorrendo no meio da próxima semana. Fim de papo, e agora é o momento do raio-x para escolher o melhor e o pior do jogo. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Portanto, é raio-x, o melhor e o pior do jogo. Nesse momento aqui na nossa transmissão da Torcida K, que está chegando ao fim, né? Nesse momento, 23 horas e 43 minutinhos. Raio-x, Alisson de Queiroz, quem a gente destaca? Melhor do jogo, pior do jogo, né? Aí eu sempre, quando eu tô aqui na Torcida K, sempre falo, né? Voltando ao rádio de antigamente, a baranga do jogo, né? Que é o pior do jogo, o melhor do jogo e a baranga. Quem foi o melhor e o pior da partida, que a gente pode destacar tanto de Fortaleza e também do Santa Cruz. O melhor do jogo para mim do Fortaleza foi o Lucero, pelo momento decisivo, logo no início, estava pronto, né, digamos assim, marca o seu 7º gol na temporada e vai se credenciando realmente como um dos principais jogadores. Poderíamos destacar, como já destacamos outros, Caleb, Thiago Galhardo, Lucas Crispim, mas hoje eu fico com o Lucero, né, que se movimentou bastante e em muitos momentos veio buscar a bola, não ficou só ali entre ataque, né, ali, principalmente flutuando só dentro da área, saindo um pouquinho. Não, ele em muitos momentos veio buscar a bola até no meio de campo para fazer a iniciação de jogada, de transição, e conseguiu cumprir bem o papel hoje na equipe do Vojvoda. Tanto aí o Lucero, né, eu concordo com você, Lucero está se destacando, fez um excelente jogo contra o Ferroviário, né, onde ele sofre o pênalti, ele converte, dá assistência na sequência para o Caio Alexandre.
e ele tem umas características diferentes do Galhardo, né? O Galhardo, que o Fortaleza, ele vinha nessa decrescência de futebol, tava todo mundo mal, e o Galhardo fazendo gol. Aquele primeiro clássico contra o Ceará, todo mundo mal, o Galhardo que fez o gol. E o Galhardo agora não tá conseguindo atuar bem, e o Lucero aparece como alternativa para esse ataque. Vou com você, destaco o Lucero na partida como o melhor. E o pior do jogo, a gente fazendo a análise aqui, o pior do jogo vai ficar do lado do Santa Cruz, né? O time levou 4 gols, com certeza a defesa bem desarrumada, desajustada nesse final, que levou 4 gols do Fortaleza, que mereceu fazer 4 ou até mesmo mais, né? Porque o Fortaleza teve mais espaço e um deles, o Pikachu, conseguiu fazer uma boa cabeçada e o goleiro Michael defendeu bem para a equipe do Santa Cruz. Quem a gente destaca aí negativamente no jogo, com certeza do lado do Santa Cruz. Pois é, a gente poderia credenciar até para a desorganização defensiva como um todo, né, Lio Egóis? Mas eu acredito também que a linha de frente deixou a desejar, principalmente porque a gente sabe, né, do potencial de alguns atletas. E hoje eu fico com o Pipico pelos momentos de nervosismo, tentou cavar um pênalti no primeiro tempo, reclamou muito da arbitragem, do árbitro, né, em questão, tirando aí os assistentes. Então eu credencio ele hoje muito mais por omissão. Deixou ali o Lucas Silva e o Chiquinho muito responsáveis dentro de campo, tentando articular as ações, mas ele um pouco sumido no jogo, se preocupando muito em reclamar, e mais do que tentar fazer alguma coisa no campo de ataque que levasse perigo à meta do Fernando Miguel. Portanto, aí o voto do nosso comentarista, aí eu vou discordar um pouquinho, né? Eu vou do Ítalo Silva, no lateral esquerdo, para mim, péssimo lateral. Foi crucial também pelas jogadas do Fortaleza, foi ali que saiu o primeiro gol tricolor logo cedo, e foi uma Avenida Ítalo Silva lá no Recife, no Mundão do Arruda, para mim eleito pior, e o Pipico também, né, bem sumido, mas vou ficar com o Ítalo Silva nessa. É o fim de papo, Santa Cruz 0, Fortaleza 4, lembrando, Fortaleza irá encarar o CRB das Alagoas, portanto, Ferroviário, né, eu tava aqui na cabeça do CRB, Fortaleza e Ferroviário, jogo no final de semana, pode ser no sábado, pode ser no domingo, se bobear até na segunda-feira. A gente não tem uma definição, né? Isso que incomoda um pouquinho, você tá jogando hoje e não tem uma definição do seu próximo jogo, que deve ocorrer no final de semana pelo calendário, não tem uma definição, né? Se vai ser no sábado, no domingo, na segunda, isso incomoda até mesmo a gente que faz uma programação para transmissões, né? Eu sou um pouco contra isso, desse novo formato da Copa do Nordeste, que você não tem uma definição logo cedo da questão dos jogos. Era para ter. Quem passar em primeiro vai jogar no sábado, em segundo, tá? E assim por diante. É a minha opinião, mas enfim. Fim de transmissão, Fortaleza está classificado.